Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia para os Apostas. Sou o amigo Max, está no canal de apostas esportivas, onde falamos de prognósticos e análises para o dia. Hoje vamos falar de domingão a domingo, último domingo do mês. Tenham calma, é o último dia do mês, não precisamos andar aqui com grandes esforços, vamos analisar um dia normal. Deixei muitas ligas de fora, deixei muitos jogos de fora, selecionei 8 jogos ainda assim para este domingo, mas chiladíssimos a tentar trabalhar dentro do que nós gostamos de fazer. Já sabem, antes de mais, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam ao canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer. Temos a meta de chegar aos 3.000 subscritores até ao final do ano. E atenção, ainda faltam muitos subscritores, já estamos a chegar a dezembro. Toca a carregar nesse subscrever, é só andar um bocadinho para baixo e carregar num botão. Muito obrigado a toda a gente que o tem feito, mas está sempre a chegar malta nova, que eu sei. Antes disso também, Bet7 e MyBest são os parceiros oficiais aqui do canal. De relembrar que a MyBest está a mudar o nome para WinHugo, ok? Os links estão em eronbigmac.com. Não só isso, como links de Telegram, Discord, Instagram, Twitch, tudo e mais alguma coisa, ok? Portanto, vamos para domingo. Antes, beber água. Vamos para domingo. Dar aqui as notificações do WhatsApp. Domingo arrancamos com o Girona Real Madrid, o único jogo selecionado aqui desta La Liga para este domingo, e há aqui uma razão. Estamos a falar do segundo classificado, vai à casa do 18º que vai recuperando pontos das últimas jornadas. A equipa do Girona nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 2 sem apenas uma derrota e marcou em todos os 5 jogos. Foi aquilo que nós estávamos a falar. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos disto algumas vezes. Há umas semanas a equipa do Girona era bem mais do que isto que ia apresentando na La Liga e aparentemente vai recuperando aqui os seus pontos e acho que de uma forma natural. A equipa do Real Madrid nos últimos 5 jogos venceu apenas 2 também, Olympiacos e Valência. O Olympiacos sofreu 3 golos e 2 empates, Elche e Raio Vallecano, e perdeu em Anfield. Nos últimos 3 jogos fora, nos últimos 4 jogos fora, venceu apenas 1 e sofreu 3 golos no jogo em que venceu. A nível de odds temos um Girona a 6.10, Real a 1.46, over 2,5 1.39, ambas marcam a 1.50 e 2, e o gol em ambas as partes a 1.40. Eu aqui não vou inventar muito, eu não desgosto nada desta equipa do Girona e há uma odd, sinceramente, que eu gosto bastante para este jogo. Eu vou falar aqui de 4 mercados, mas há um mercado em específico que eu gosto para este jogo. Ambas marcam 1.51, parece-me modo justa, mas gira. Gol em ambas as partes a 1.40 também. O Girona para o handicap mais 1,5 para o Girona. Nossa, Girona pode vencer, empatar e perder até por um gol a 1.70. Gosto bastante desta odd. E o mesmo handicap, mas o mais 2,5 a 1.26 também parece uma odd bastante interessante. Mas aqui o handicap mais 1,5 parece mesmo uma odd bastante interessante. Obviamente a equipa do Real Madrid pode engrenar, pode fazer gols. Vocês a falar de pós-Liga dos Campeões ainda por cima. Deixa-me muito nas dúvidas aqui. Eu gosto deste handicap mais de 1,5 para o lado do Girona. Aproveitar aqui uma boa fase do Girona, uma péssima defesa do Real Madrid, sacar aqui um gol do Girona e sacando aqui um gol do Girona já nos deixaria muito bem posicionados nesta entrada. Eu gosto bastante deste handicap mais de 1,5 como simples no jogo do Girona Real Madrid. Depois vamos dar aqui um saltinho muito rápido à Bundesliga 2. Elversberg, Darmstadt. Estamos a falar de 4 contra 6 classificado. Elversberg nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, o último contra o Carlos Rui, que nós falamos aqui no vídeo, e a equipa do Darmstadt nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota contra o Schalke, primeiro classificado, por 1-0, e venceu os outros 3 jogos e um empate. Aqui, sem inventar muito e para despachar, over 2,5 1.64, ambas marcam 1.55 e o golo em ambas as partes 1.58. São duas equipas que eu gosto, que marcam golos, principalmente pelo fator casa do Elversberg. Eu acredito no ambas marcam. Se fosse em casa o Darmstadt, eu tinha aqui algum receio. A equipa do Darmstadt é uma excelente defesa também. Tinha aqui algum receio, mas em casa do Elversberg eu acredito que o Darmstadt possa fazer golo e a equipa do Elversberg também. Portanto, ambas marcam over 2,5 e golo em ambas as partes. Premier League. É verdade, já fomos para a Premier League. Isto arranca muito rápido. Temos um Crystal Palace, Manchester United. Palace a 2.27 e United a 3.17. É verdade, o United está a pagar mais do que um Palace. Isto há uns 10 anos era estranho. Over 1,5 1.22, over 2,5 1.73, ambas marcam 1.50 e 8. E temos o gol em ambas as partes a 1.65. Estamos a falar de
quinto contra décimo, e sim, o décimo é, neste caso, o Manchester United. Estamos a falar da segunda melhor defesa da Premier League, Crystal Palace contra sei lá, eu nem sei, contra esta equipa do Manchester United. Eu não consigo ler, já acabou, já não consigo ler jogos da equipa do United. É verdade, a equipa do Palace vem de um jogo de Liga Europa, de Conference League, aliás, onde perdeu com o Estrasburgo, mas eu não consigo ler este United, não consigo. O United faz excelentes jogos, marca muitos golos, sofre muitos golos, joga contra um Everton, joga com mais um desde 15 minutos, não cria praticamente nada. Não consegue marcar um golo, não vence o jogo. Joga bem contra o Tottenham, não sei o quê, empata, sofre a remontada, não sei o quê, marca no último lance. Contra o Forest, parecido. Vence o Brighton, vence o Liverpool, vence o Chelsea. Eu não sei, não consigo ler este Manchester, não consigo. Por outro lado, temos um Palace bastante competente, um Palace com uma excelente defesa, o Palace em sua casa é uma equipa muito forte. Eu tenho muito receio de trabalhar aqui over, sinceramente, neste jogo, apesar do United ser uma equipa bem over nesta Premier League, mas aqui não vou inventar muito, vou abordar aqui o mercado cautelosamente neste sentido, um X do Palace, o Palace para não perder amanhã. A 1.37 parece um modo interessante. Temos um Palace a lutar pela Europa, temos um Palace com 16 golos marcados, mas tem apenas 9 golos sofridos em 12 jogos. A equipa do United leva 19 golos sofridos, portanto acredito que a equipa do Palace possa fazer aqui um gol. Acredito que o Palace possa fazer aqui um gol e tenho muitas dúvidas que o United faça aos dois. Portanto um X do Palace sem inventar muito, sem abordar aqui nada de outro mundo, a 1.37 parece-me também interessante. No outro lado, temos um Aston Villa Wolverhampton. Temos um Aston Villa em quarto lugar contra o Wolverhampton em último. O Wolverhampton não tem qualquer vitória na Premier League. Tem 2 pontos na Premier League, com 2 empates, 10 derrotas. Leva 7 golos marcados e 27 golos sofridos. É o pior ataque da Premier League e a pior defesa da Premier League. Joga contra um Aston Villa que vem de 4 vitórias seguidas e fez gestão na segunda parte contra o Young Boys para a Liga Europa. E o lado do Wolverhampton, pronto, é isto, né? Está tudo vermelho, tem aqui uma vitória, mas é para a Carabao Cup. Empatou com o Tottenham para a Premier League, porque é o Tottenham. Empatou com o Brighton e depois leva 5 derrotas seguidas, onde derrotas como 2-0 no Sunderland, perdeu em casa com o Burnley, perdeu contra o Chelsea, perdeu contra o Fulham fora também, perdeu contra o Chelsea fora também e perdeu em casa contra o Crystal Palace. Portanto, é muito difícil defender aqui alguma coisa a favor do Wolverhampton. O modo do Aston Villa 1.51, com gestão que conseguiu fazer a meio da semana, parece-me um modo, obviamente, justa, se calhar, porque estamos a falar de Premier League, mas muito possível de acontecer. O próprio over 1.5 1.24 também. E eu não posso deixar aqui de parte o gol em ambas as partes 1.70, porque é verdade que a equipa do Wolverhampton não é uma equipa muito over de golos marcados, mas o que é certo é que o Wolverhampton também tem que se expor absurdamente neste tipo de jogos, porque basicamente o Wolverhampton tem que ganhar muitos jogos e tem que se começar a expor, porque tem que começar à procura da vitória e ter aqui o over 1.5 1.24 e o gol em ambas as partes 1.67 a 1.70 parece-me ser odds interessantes, tendo em conta o jogo que podemos ter aqui com a exposição deste Wolverhampton. Portanto, em resumo, vitória do do Aston Villa a 1.51, over 1.5 1.24 e o gol em ambas as partes 1.67. West Ham, Liverpool. O Liverpool desloca-se a Londres e o Liverpool a par do Manchester United, eu não sei. Temos um Liverpool em 12º, temos um West Ham em 17º, a equipa do Liverpool tem 3 derrotas seguidas, a equipa do West Ham não perde há 3 jogos. O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com estas informações? Temos um Liverpool a pagar 1.69, temos um over 1.5 16, um over 2.5 1.52, temos um ambas marcam 1.54. O que é suposto eu fazer aqui? Fora de brincadeiras, o Liverpool não está claramente a fazer a passar por um bom momento, uma boa temporada, aliás. Vem 3 derrotas seguidas, 3-0 City, onde não respondeu, 3-0 Forest, onde até faz um jogo minimamente decente a nível de oportunidades comparado com o do Manchester City, mas sofre 3 golos. E depois leva-se 4 golos do PSV à Liga dos Campeões. Estamos a acompanhar isso em live e é meio surreal. Aqui eu só vou falar de 2 mercados. Como temos um West Ham a subir de rendimento, como temos um Liverpool em má fase. Por outro lado, temos um West Ham com 25 golos sofridos, é a segunda pior defesa da Premier League. E temos sempre um Liverpool, obviamente que o Liverpool não é o Liverpool, de nós temos conhecido, mas o Liverpool é uma equipa capaz de criar oportunidades, normalmente, capaz de criar oportunidades e de fazer golos. E eu aqui, sem inventar muito, usando aqui um bocadinho o fator casa do West Ham, ambas marcam a 1.54 e o gol em ambas as partes a 1.50, eu gosto. Não é
Não são odds justas, não são odds com valor, são odds justas, na minha opinião, mas que são possíveis de acontecerem. E eu, se vocês quiserem juntar alguma coisa ou assim, eu não desgosto. Fora disto, eu sinceramente fugi a esta vitória do Liverpool. Eu não sei. Eu cada vez sei menos da Premier League e destas equipas. Torna-se mesmo difícil de perceber aqui alguma coisa nestes contextos, mas ambas marcam 1.54 e o gol em ambas as partes a 1.50. Parecem-me odds bacanas. E agora chegamos ao derby londrino de Chelsea-Arsenal, jogo grande desta Premier League, e também tenho algumas dificuldades de perceber este jogo, porque Arsenal, equipa muito pragmática, uma das melhores equipas da Europa neste preciso momento, venceu a equipa do Bayern de Munique por 3-1 para a Liga dos Campeões, podia ter feito mais golos ainda. Joga contra um Chelsea em derby, contra um Chelsea que também está a crescer, contra um Chelsea que também começa a ser pragmático, contra um Chelsea cada vez mais maduro, e deixa-me aqui um bocadinho na dúvida. Há algumas baixas na defesa do Arsenal, há algumas baixas na frente do Arsenal também. A equipa do Chelsea joga praticamente na máxima força, tirando aqui o Cole Palmer, obviamente que é um jogador importante. Eu não sei se o Moisés Caicedo não vai jogar. O Moisés Caicedo vai jogar, né? Não está a aparecer aqui. Tinha dito que o Caicedo estava para jogar. Portanto, falta, tirando o Cole Palmer, praticamente está tudo, e são duas equipas que vêm em excelentes momentos a fazerem golos, a sofrerem poucos golos, torna-se um bocadinho difícil. Ainda assim, Chelsea a 3.40, Arsenal a 2.25, over 1.5 1.29, over 2.5 1.92, ambas marcam a 1.73, o golo em ambas as partes a 1.82. Eu vou ter que especular aqui um bocadinho a favor de um bom jogo de futebol. Arsenal é pragmático e o Chelsea é uma equipa cada vez mais adulta, ou seja, o pragmatismo meio que vai crescendo um bocadinho desta adultização do Chelsea. E ainda assim, nos últimos 5 jogos da equipa do Chelsea, marcou em todos os jogos. Tem 4 vitórias e sofreu 2 golos apenas num jogo contra o Karabakh. Do lado do Arsenal, exatamente igual. 4 vitórias, 1 empate. Marcou em todos os jogos, mas aqui sofreu em 3 jogos seguidos. Sofreu 2 golos do Sunderland, sofreu um golo contra o Tottenham e sofreu um golo contra o Bayern de Munique. Esta equipa do Chelsea é capaz fazer golos aqui. No Emirates, confesso, tinha algumas dúvidas do que vou falar a seguir. Tendo em conta que vai ser no Stamford Bridge, tendo em conta que o Chelsea tem aqui em casa uma enorme oportunidade de se aproximar aqui do Arsenal. O Arsenal, por outro lado, tem uma enorme oportunidade de pelo menos ficar a 6 pontos do Chelsea. O City já jogou e o Aston Villa no máximo faz 24 pontos, portanto também não é nada do outro mundo. Portanto, deixa-me aqui um bocadinho reticente no que é que este Arsenal pode fazer a nível da vitória. Portanto, este ligeiro favoritismo aqui do Arsenal a 2.25 parece-me perfeitamente justo, ou seja, acredito que sejam melhores, até porque acabei de dizer há pouco que são das melhores equipas da Europa, se não a melhor equipa da Europa neste momento, mas a equipa do Chelsea é uma equipa que faz gols, é uma equipa ofensiva, é uma equipa que garante, vencendo aqui, abre o caminho do campeonato ainda, faz 26 pontos, fica a 3 pontos do Arsenal, o próprio City fica a 4 pontos do Arsenal, acaba por abrir aqui um bocadinho o campeonato novamente e tem a oportunidade de fazer isso em casa. Portanto, eu acredito num bom jogo do Chelsea e que se calhar algum meter gelo do Arsenal, sim, ainda assim, penso que pode ser aqui um jogo interessante. Esperando eu que possa ser aqui um jogo interessante, eu vou falar de 3 mercados. Não vou abordar a linha do over 2.5, porque tenho dúvidas que alguma equipa vença 3-0, a não ser que haja uma expulsão, como aconteceu, por exemplo, no jogo do Chelsea e Barcelona. Portanto, over 1.5 1.29. O ambas marcam, que eu gosto bastante, a 1.73. E o golo em ambas as partes, que eu não gosto tanto, mas também não desgosto, a 1.82. Parecem-me ser 3 odds bastante interessantes. Uma, se vocês quiserem mostrar alguma coisa. As outras 2, se vocês quiserem fazer alguma coisa pré-live em simples. Lá está. Há, de facto, algum pragmatismo do Arsenal. O Arsenal tem apenas 6 golos sofridos na Premier League, é um facto, mas o Chelsea vê em casa uma enorme oportunidade de passar, não é de passar para primeiro, mas de reduzir aqui esta distância de pontual e assim abrir novamente o campeonato, sabendo o Chelsea de antemão que se perde aqui, basicamente diz adeus ao campeonato, porque o Arsenal faz 32 pontos e fica a 9 pontos do Chelsea, e este Arsenal com tão poucos golos sofridos a 9 pontos não é a melhor coisa para se ter numa Premier League. Antes de arrancarmos para o Tugão, já sabem, por apenas 2€ por mês, vocês têm acesso a todos os prognósticos do que falamos aqui no Bom Dia Boas Apostas por escrito no Patreon. O link está na descrição e em aeromigmac.com. Levem tudo por escritinho, recebem por e-mail e o caralho. Ora bem, no Tugão temos um Sporting Estrela da Amadora. Às 18 horas a equipa de Alvalade recebe o Estrela da Amadora a 1.12. Estrela a 20.
Over 2,5, 1.39, over 3,5, 2. Ambas marcam a... Perdi-me. Ambas marcam a 2.40 e o gol em ambas as partes a 1.40. Sporting para marcar nas duas partes a 1.58. A nível de classificação estamos a falar de segundo contra 13º classificado. A equipa do Sporting, 9 vitórias, empate contra o Braga, onde marcou um golo, derrota contra o Porto, onde marcou um golo. O Sporting marcou em todos os jogos desta temporada. 27 golos marcados, 6 golos sofridos. Melhor ataque da Liga, terceira melhor defesa da Liga. É verdade, o Gil Vicente tem menos golos sofridos que o Sporting. Aliás, tem os mesmos. Eu acho que aqui ainda não está a contar o golo do Tondela. E o Tondela, enquanto eu estou a gravar o vídeo, fez um golo. Portanto, tem os mesmos golos. Do lado do Sporting, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, um empate, marcou em todos os jogos. O Estrela, 13º, 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 13 golos marcados, 14 golos sofridos. Acaba por ser um registro até minimamente interessante para uma equipa desta zona da tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, em casa contra o Rio Ave e fora contra o Gil, 2 vitórias, a AVS em casa por 3-0 e foi vencer a casa do Casa Pia por 5-3. Vem de um empate em casa contra o Nacional a uma bola. Aqui eu tenho que me expor a favor do Sporting, entre aspas, não tenho, mas acredito que me vou expor a favor do Sporting aqui, mas de uma forma cautelosa. E o que eu quero dizer com isto é, gosto de 3 mercados em específico aqui, ou de 4 mercados em específicos aqui. Golo em ambas as partes 1.40. Sporting para marcar nas duas partes 1.58. Acompanhem-me aqui. Por consequência, Sporting para vencer as duas partes a 1.97. Sporting vence. Se eu acredito que o Sporting vence as duas partes é porque eu tenho dúvidas que o Estrela faça golos. Se eu tenho dúvidas que o Estrela faça golos, o under 4,5 a 1.30 gosto também. Ou seja, é algo que pode parecer um bocadinho contraproducente, mas é algo que fizemos, por exemplo, no jogo do Barcelona este sábado. Falamos do Barça para marcar nas duas partes, falamos da vitória do Barça e ao mesmo tempo falamos do under 4,5 ou do under 5,5, já não me lembro da linha que nós falamos. Portanto, é um bocadinho nesta parte, porque se o Sporting estiver a vencer 1-0, 2-0, 3-0, a equipa do Sporting vai, obviamente, fazer uma gestão. Vem de um jogo de Liga dos Campeões. Agora, esta semana não há Liga dos Campeões, mas vai ter mais jogos da Liga dos Campeões para a frente. Há campeonatos, há que fazer uma gestão física, faz parte. Há imensos jogos no calendário. Isso é uma eventualidade. Tem efetivamente que acontecer. Portanto, é dentro deste caminho. Obviamente, o Estrela fazendo aqui um golo complica bastante algumas coisas. No entanto, é o que eu acredito para este jogo. O Sporting Alvalade consiga controlar o jogo e manter o seu ritmo, a sua gestão, imprimir a sua gestão no próprio relevado e fazer com que todos o que nós falamos aqui venham a nosso favor. No último jogo do dia temos no Dragão o Porto a receber a equipa do Estoril. Porto a 1,25, Estoril a 12,70. Over 1,5, over 2,5, 57. Ambas marcam a 2.07 e o gol em ambas as partes a 1.54. Portanto, as odds um bocadinho mais puxadinhas para cima, mas no fundo o mercado espera uma vitória tranquila do Porto e que o Estoril não faça golos. Temos um Porto com 10 vitórias, um empate, o único empate a 0 contra a equipa do Benfica no Dragão, 24 golos marcados, é a melhor defesa com apenas 3 golos sofridos. Do lado do Estoril, 10º, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 19 golos marcados, 17 golos sofridos. Temos um Porto que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, empatou em casa do Utrecht e venceu os outros 4 jogos, incluindo vitórias no Famalicão e no Dragão contra o Braga e no Dragão contra o Nice, num jogo que eu não vi o jogo, mas não esperava tanta facilidade, vamos dizer assim, do Porto em vencer aqui a equipa francesa, surpreendeu-me pela positiva. E do lado do Estoril, vinha aqui de uma sequência de jogos muito interessante, de 5 jogos seguidos sem perder. Perdeu no último, frente ao Famalicão para a Taça de Portugal, em casa, num bom jogo de futebol também. Nós vamos buscar estes 2 overs limites aqui na live. Portanto, foi um bom jogo. E a equipa do Estoril marca há 6 jogos seguidos, o que também é um excelente registro para uma equipa do nível do Estoril. A nível de mercado, nós temos um Porto a 1,25, portanto, claramente favorito. Vem de um jogo de Liga Europa, isto deixa-me um bocadinho sempre na dúvida em relação a estas odds a 1,25 a jogar em casa na mesma, mas acredito num jogo também interessante para o mercado dos overs. Não desgosto nada do gol em ambas as partes 1.54 no Dragão. Gosto bastante do Porto para marcar nas duas partes 1.87 na mesma, 1.83. A equipa do Estoril é uma equipa que se expõe, é uma equipa que joga bem, que bem dispõe também. Não desgosto desta equipa do Estoril, a abordagem da equipa do Estoril, e o que é certo é que estão aqui a meio da tabela bem tranquilos na Primeira Liga. Portanto, não vou falar aqui do over 2,5, não vou falar aqui da vitória do Porto, não vou falar também de handicaps a favor do Estoril, porque as coisas podem virar putaria muito rápido. Portanto,
Gol em ambas as partes 1.54 e o Porto para marcar nas duas partes 1.83. Maltinha, estamos faladíssimos para este domingo. Já sabem, último domingo do mês, não sejam aí feitos malucos a fazer entradas para recuperar alguma coisa. Tenham a calminha, subscrevam o canal, metam like, comentem, que é isso que importa no preciso momento em que vocês estão a ver o vídeo. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado e que domingão eu não vou estar presente, vou estar para Lisboa. Seja um bom dia, com boas apostas.